O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia lhe dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem do Evangelho, ela é muito bonita. E ao mesmo tempo ela é muito importante para nós que seguimos a Jesus, para continuarmos perseverando nele, e também para aqueles que não acreditam, que eles possam passar a acreditar em Jesus também. Vocês veem que o contexto aqui está dizendo que Jesus estava vindo da Judéia, vindo de Jerusalém, passando pela Samaria, ele volta para a Galileia. E lá na Galileia tem uma cidade chamada Caná, e foi ali que Jesus fez o primeiro milagre, o seu primeiro sinal. Então, para que as pessoas pudessem acreditar em Jesus, porque aqui vocês têm que observar uma coisa. Nós hoje acreditamos que Jesus é Deus. Até mesmo um pagão, se nós perguntarmos para ele, ele vai dizer: os cristãos dizem que Jesus é Deus. E nós acreditamos piamente nisso, por isso que nós somos cristãos. Mas nesse começo do ministério público de Jesus, Jesus ele não era visto como Deus. Ele era visto como um mestre, um homem como nós, não como Deus. Então era necessário que Jesus fizesse milagres para que os judeus acreditassem que ele era Deus, ele era o Messias esperado. Porque lá no livro do Deuteronômio, Deus já tinha falado que ele ia mandar um profeta, esse profeta seria o Messias, e para que as pessoas acreditassem que ele era o Messias que eles esperavam, ele iria fazer grandes prodígios e milagres. Esse é o contexto. Isso é para vocês também
Porque nós somos hoje muito incentivados a seguir Jesus a partir do milagre que ele faz. Se ele faz um milagre, nossa, todo mundo bate palmas, todo mundo quer ver prodígios, todo mundo quer ver, e todo mundo bate palmas, e todo mundo se alegra. Aí se Jesus não faz, fica tudo borocochô, e abandonam a igreja. E não querem mais seguir Jesus, porque ele não está fazendo mais milagre. Aí você vê os pregadores incentivando, faz Jesus, faz. Jesus está curando agora uma pessoa, Jesus está fazendo aquilo. Aí uma pessoa levanta o braço. Quando diz uma pessoa que foi curada de dor de cabeça, o pessoal levanta o braço, aí todo mundo bate palmas e aquela coisa toda. Quando não faz, fica todo mundo quieto e com dúvida. Será que eu sigo? Ou será que eu abandono? E aí se a gente vê as pessoas largando a igreja católica, aí vão em busca dos milagres que Jesus vai fazer e diz que está fazendo nas igrejas evangélicas. Aí vão para as igrejas evangélicas, aí chegam lá, os milagres não estão sendo mais como antes, aí abandonam a igreja, os evangélicos, aí vão para os espíritas, depois vão para a macumba, depois vão para a Umbanda, e depois ficam aí vagando sem saber mais para onde ir, porque já não acredita mais em Deus, porque Deus não faz mais nada, porque as pessoas querem ver Deus fazer. Para o pagão, que é esse oficial, e para o judeu, lá no início, era necessário que Jesus fizesse grandes milagres para eles acreditarem. E a partir daí, não abandonarem mais a Deus. Então Jesus ele faz o primeiro milagre lá em Caná. Ele transforma a água em vinho. Nossa Senhora! Por causa dessa transformação, porque qual é o homem que tem esse poder de transformar água em vinho? Nenhum. Só Deus pode fazer isso. Então, quando Jesus chega, o pessoal recebe com alegria. Ele chegou, quem? Aquele que transformou a água em vinho. Então, quando esse oficial pagão, ou seja, quando se fala que é um pagão, é porque ele era romano, então ele tinha os deuses deles, né, criados pelas mãos deles. Então vamos pensar em Júpiter, vamos pensar em Vênus. Então era totalmente pagão, eles não se voltavam para o Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro. Então, diante desse fato, de um milagre que Jesus fez, de transformar a água em vinho, agora o filho dele está numa situação quase de morrer, né? Então ele entra agora no desespero. Então ele diz assim, olha, se Vênus não faz e Júpiter não faz, olha, tem um homem aí que está fazendo. Se ele transforma a água em vinho, ele poderá curar o meu filho? Então ele monta no cavalo dele, uma caminhada ali, cavalgando 32 quilômetros de onde ele estava, até onde Jesus estava também. Então ele chega lá e fala, olha, mestre, o meu filho está quase morrendo. Aí você vê a resposta de Jesus, esse povo, se eu não fizer sinal, eles não vão acreditar. E eles só estão atrás de mim porque eles, por causa do milagre lá da água, se eu não tivesse feito o milagre da água, de transformar a água em vinho, ninguém estava atrás de mim. Agora ele prova o cara, né? Tá bom, pode ir agora para casa, seu filho está curado. Na verdade, o oficial, ele queria que Jesus fosse com ele até lá, colocasse a mão na cabeça do filho, fizesse a oração para o filho ficar curado. Mas Jesus o desafia. Bem, se ele está agora dizendo que ele crê em mim, então que ele vá agora, vá, seu filho, nesse exato momento o seu filho ficou curado. O que é que ele faz? Ele pega o cavalo e volta.
mais 32 quilômetros de retorno. Por isso que ele faz a pergunta quando os soldados vêm, né? E pergunta para ele. Aí ele diz assim, como é que está o meu filho? Ele diz, olha, o seu filho está joia. Aí agora ele quer provar se o fato aconteceu mesmo no momento exato que Jesus havia falado. Aí ele diz assim, mas que horas foi que o meu filho ficou bom? Aí o oficial diz, por volta de 1h da tarde. Foi exatamente no momento que Jesus tinha dito para ele, vá que teu filho tá vivo, ele está bom. E o que é que acontece ali? O final diz assim, olha, toda a família daquele oficial que era pagã, toda a família naquele momento larga o paganismo e passa a ser seguidor de Jesus. Ou seja, eles se tornam cristãos. Agora eles não vão mais atrás de Júpiter, de Vênus, ou sabe lá mais de quem. Eles vão agora atrás de Jesus Cristo. Pena que os evangelistas, principalmente João, não conta o que aconteceu com essa família depois. Mas foi uma família toda que se tornou seguidora de Jesus Cristo. Agora eu faço uma pergunta para vocês, olha. Lá na frente, esse menino morreu? Bem lá no fundo, pelo menos o Guilherme, a outra lá atrás, está fazendo que sim, morreu. Eles devem ter pedido, Jesus, não, assim como o Senhor curou o meu filho da outra vez, cura ele agora. Não, ele morreu. Ele morreu. Ou tem alguém aqui que não vai morrer? Levanta o braço. Erga-te e diga, Padre, eu jamais morrerei. Eu vou dizer, mentiroso. Então não passe vergonha, não levanta não, porque eu vou dizer que você é um mentiroso. Para aquele momento foi necessário, para que toda aquela família acreditasse. Depois, eu já fui lá na Galileia, já fui em Cafarnaum, não vi esse rapaz lá não. Essa família já foi dizimada, não sobrou ninguém. Agora, que eles morreram cristãos, eles morreram. Mas a pergunta que fica para nós nesse evangelho é essa. Nós somos pagãos? Tem algum pagão aqui? Pagão é que não foi batizado, né? Eu acho que só a Giovana que está ali. Não, mas ela já foi, né? Então, se a Giovana, que tem quase 1 ano, já foi, imagine o resto, né? Então, todos nós somos cristãos. A pergunta é, você precisa ainda que Jesus faça algum milagre na tua vida para você acreditar que Jesus, Ele é Deus? Você está em crise de fé agora, porque na sua família tem alguém doente, porque você está com algum problema, você está com uma situação difícil, e você está agora em crise, dizendo, se Jesus não fizer, eu vou abandoná-lo. Você está assim? A tua fé em Cristo, ela está baseada em resolver algum problema? Ou Jesus já resolveu o grande problema que é te salvar? Por isso que nós já estamos agora, né, cada vez mais caminhando para a Sexta-feira Santa, onde nós vamos comemorar a salvação que Ele nos deu morrendo na cruz. E no domingo nós vamos provar, Ele ressuscitou de verdade. Aí nós vamos começar todo mundo brincando e falando, né? Olha, Jesus ressuscitou, aleluia! E é isso mesmo. Mas, talvez sem resolver nenhum problema material. Você precisa, para você manter-se em pé e continuar vindo à missa,
e continuar vivendo sua vida de oração. E os da comunidade continuar sendo fiel como missionário. Os da obra de Maria. Está baseando a sua fé em quê? Eu continuo servindo a Deus se Ele fizer alguma coisa. E vocês viram, né? Jesus não precisou nem ir lá. À distância Ele proclamou. Isso na vida do filho daquele oficial. E na tua e na minha? Eu sei que Jesus continua fazendo prodígios, viu? E milagres. Eu vejo tantos testemunhos por aí de pessoas que eu fico até com inveja. Mas parece que lá na minha família ele não faz, não. E olha que eu ainda sou padre, viu? Ah, mas você não tem fé então, Padre José Agostinho? Não, eu tenho, muita. E a minha fé não é do tamanho de um grão de mostarda, não. É do tamanho de uma abóbora, daquelas bem grande. É bem grande a minha fé. Mas ele não faz, não. A coisa continua difícil lá na minha família. Ainda mais com essa crise, né? Está difícil. Agora, eu vou abandonar o Cristo por causa disso? A minha fé dele está baseada em coisinhas que ele pode fazer ou na salvação que ele deu para a minha família. A minha tranquilidade é saber que minha mãe é uma mulher de fé. De fé no sentido quê? Que ela é cristã de verdade, com todos os sofrimentos que ela tem. Acabou no mês de dezembro agora, com 80 anos, minha mãe tirou o útero porque ela estava com câncer. Eu queria ir? Não. Agora, um fato interessante é que eu vi de onde eu vim, né? Que eu vi o útero, de onde eu nasci um dia, de onde eu fui concebido. Isso aí eu vi. Mas ela com 80 anos, mas está lá caminhando, fazendo radioterapia agora, muitas sessões. Mas que eu sei que minha mãe ela vai morrer um dia. De câncer, de coração, de dor de cabeça, com problema no olho, não sei. Com 80 anos, eu não posso, a minha fé não pode abalar. Na hora que eu recebi a notícia, Padre José Augusto morreu, e ela ficou. Porque tudo indica que ela vai primeiro, né? Mas, de repente, quem vai sou eu. Então, estou perguntando para você, se Jesus não fizer, Ele pode, mas se Ele não quiser? Aí eu termino agora com uma demonstração de fé de uma mulher, que eu atendi, né? Aí chega uma mulher lá para conversar comigo, ela queria confessar também. Eu disse, mas padre, eu queria antes contar um fato que aconteceu na minha vida. Eu disse, conta. Aí ela disse assim, olha padre, eu e meu esposo tínhamos 2 filhos. Só tivemos 2. Olha, padre, nós poderíamos ter tido mais, né? Mas a gente só escolheu 2, só quisemos ficar com 2. Aí, padre, o meu filho, com 20 e poucos anos, saindo do Rio de Janeiro para um outro lugar lá, na estrada o carro bateu, meu filho foi levado para o hospital, rezei, fiz de tudo para ele ser curado, para ele sair restaurado. Morreu, padre, meu filho. Aí, passado mais ou menos um ano, o outro, na mesma estrada indo, bateu o carro, morreu também. Aí já tem um monte de gente pensando que foi maldição, tá vendo?
Ela está pensando uma coisa que foi repetitiva, né? Então tem maldição no meio. Aconteceu. Aí, qual é a vontade que tem quando você ouve uma coisa dessa? É dar conselho, né? Não, a mulher não estava querendo conselho. Ela só tinha uma preocupação. Olha, padre, a minha única preocupação é meus filhos se salvaram. Eu não sei se eles se salvaram. Era só essa preocupação que ela tinha. Da salvação dos filhos. Ela sabia pela caminhada que sim, mas o outro ela estava meio na dúvida. Mas sabe o que ela estava fazendo ali? Ela estava apenas indo para pedir perdão a Deus dos pecados dela. Vim me confessar, padre. Continuo sendo assim. E começou a falar os pecados dela. Eu dei a absolvição. Ela foi embora. Isso é que é mulher de fé. Não estava se lamentando. Por que o senhor fez isso? Eu sou uma mulher cristã, eu sou da igreja, participo disso e participo daquilo. Está vendo? E o senhor fez isso, meus únicos filhos. A lamentação dela, sabe qual é? Padre, eu casei nova, eu poderia ter tido mais filhos, mas eu só quis ficar com 2. Eu e meu esposo planejamos 2, e os 2 nós perdemos. Poderia ter tido mais filhos. Perdi a 2, tinha mais, né? Só quis 2. Porque hoje os casais é tudo canguinha, né? Mão fechada. Só querem 1, 2, tá bom. Aí corta lá. Mas tá bom. O oficial deu viva a Deus. Meu filho foi curado. A mulher deu viva a Deus e disse, o Senhor levou os 2. E ela continua firme na fé. Cristã de verdade. Que Deus nos dê a graça de nós não vivermos um segmento de Cristo a partir de uma cura ou de um milagre que Ele possa fazer, mas de uma fidelidade. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E nada foi feito sem Ele. E eu creio nele. E viva Cristo Rei. E Nossa Senhora de Guadalupe também. Ou Aparecida. CançãoNovaPlay.com. Assine já!